eu estava muito sozinho e então tive que me automotivar, e isso é algo que é difícil. E depois uma coisa que também é muito importante, nós temos, claro que não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Exato. Portanto, nós temos de estar cientes que se estamos perante um momento mais conturbado, vai vir um momento melhor, e portanto temos que começar a preparar o momento bom, e como o contrário também é verdade. Quando se está num momento muito bom, é preciso ter as coisas bem agarradas para ser forte na retração. Olá, bem-vindos à 4ª temporada do podcast do Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde lhe trago semanalmente histórias inspiradoras de líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso. Este é o podcast do Céu é o Limite e hoje, na cadeira do líder, recebo José Luís Castro, CEO da Sotecnisol. Bem-vindo, José Luís, bom dia. Olá, bom dia. O convidado deste episódio é alguém que conhece por dentro o que é liderar uma empresa quando tudo está em risco. José Luís Castro tinha apenas 26 anos quando recebeu das mãos do pai a liderança de uma empresa familiar num dos momentos mais difíceis do setor da construção em Portugal. A empresa faturava cerca de 6 milhões de euros, o mercado estava em contração e muitos concorrentes estavam a desaparecer. 3 décadas depois, essa mesma empresa, a Sotecnisol, transformou-se num grupo com presença internacional, dezenas de outras empresas e uma ambição clara de chegar aos 100 milhões de euros de faturação anual. À frente do grupo Sotecnisol, José Luís Castro construiu um percurso marcado por decisões difíceis, disciplina operacional e uma aposta contínua na diversificação, da construção à energia, da água à agroindústria. Hoje posiciona o grupo como um integrador de soluções, one-stop shop, num setor em transformação acelerada. Mas mais do que números, há uma ideia que atravessa todo o seu percurso. A liderança faz-se com pessoas, exigência e execução. E é precisamente sobre isso que vamos falar neste episódio. O que significa na prática liderar em tempos difíceis e fazer crescer uma empresa para preparar o futuro. Bem-vindo, José Luís, é um gosto tê-lo na cadeira do líder. Há escolhas que há uns anos pareciam distantes. Hoje fazem parte do presente. Porque procuramos mais clareza no dia-a-dia, mais eficiência nas rotinas e uma tecnologia que acompanha a forma como vivemos. Na Volvo Cars, essa visão traduz-se numa gama de automóveis 100% elétrica, pensada para pessoas, necessidades e vidas diferentes. Mais compacta, mais familiar, mais espaço, mais sofisticação, sempre com o mesmo foco: avançar com equilíbrio. Volvo Cars, 100% elétrico. For life. Tinha 26 anos e eu começo precisamente por aqui porque não é normal um líder chegar a CEO de uma empresa nesta idade, tem tão tenra idade. Herda uma empresa que estava em dificuldades, num setor em crise à altura. Lembra-se do momento em que percebeu que sem uma mudança profunda, se calhar naquilo que era o modelo de negócio da empresa, podia perder tudo à semelhança do que estava a acontecer com algumas empresas concorrentes? Eu quando entrei, lembro perfeitamente, foi no dia 2 de novembro de 1992, estava convencido que ia entrar numa empresa que estava muito mais sólida do que efetivamente estava e que estava num ambiente também muito mais robusto e muito mais dinâmico. Efetivamente, estávamos a passar por um ano conturbado, estávamos a terminar um ano muito conturbado, porque havia uma grande retração no mercado e havia muitas empresas, nossas clientes, a falir e portanto, tivemos que arcar com um conjunto de inquebráveis muito elevados e, portanto, foi um baque que foi muito grande e fez-me crescer bastante e isso foi um momento em que realmente eu senti o que é ter um barco com muitas famílias que dependiam de mim e dependiam
de um conjunto de pessoas que tinha muito próximas, mas com muita vontade de fazer coisas, mas a aprender a lidar com aquele momento muito conturbado. O que é que ditou na altura, José, que tivesse assumido os destinos de uma empresa tão jovem, com 26 anos? Obviamente que era uma empresa familiar. Portanto, o meu pai tinha sido um dos fundadores. O meu pai na altura tinha mais de 2 sócios e eu já tinha tido uma passagem de cerca de 2 anos, ainda estava a estudar, mas tinha tido uma passagem por uma outra empresa do grupo e portanto já tinha uma pequena experiência de que era gerir e de que era liderar pessoas e portanto foi muito desafiante porque não tinha experiência, mas foi o facto de estar numa estrutura familiar e o meu pai querer que a empresa tivesse continuidade e portanto foi uma pessoa que de imediato me deu a oportunidade de tomar decisões e isso fez com que eu pensasse de uma forma completamente diferente. Ora, se ele confiou comigo, confiou em mim com tão pouca experiência, eu também tenho que confiar nas outras pessoas, nos outros jovens, e este país é um país que precisa dar mais oportunidades aos jovens, porque temos uma formação dos mesmos muito forte, e depois estamos a vê-los partir, portanto nem pensar. Acha que temos líderes muito séniores, não damos essa oportunidade de crescimento desde tenra idade? Deveríamos colocar pessoas mais jovens em cargos de topo? Eu acho que claramente naquela altura, de chegar à liderança de uma empresa com a idade que eu tinha, era a exceção. Hoje em dia temos as coisas muito mais abertas, temos jovens que são grandes empreendedores e portanto hoje acho que as coisas melhoraram sobremaneira e portanto hoje vemos pessoas jovens até à frente de organizações maiores e até organizações... Muitas startups também, empresas mais pequenas e dinâmicas. O que é que se sente, José, no momento em que se assume uma liderança de uma empresa como aquela que assumiu, na idade em que assumiu, no contexto em que assumiu? Sente-se mais a ambição de querer fazer acontecer e de facto mudar o jogo, não é? Mudar aquele contexto difícil que se vivia, ou o receio de não estar à altura para enfrentar o desafio? Olha, eu acho que é um misto. Eu acho que é... Eu tenho alguns flashes daquela altura em que me apercebi do que era preciso fazer e da dificuldade que iríamos enfrentar. Eu tinha uma coisa muito boa, tinha uma equipa muito jovem, tinha um conjunto de engenheiros que tinham começado a trabalhar na empresa 2-3 anos antes de mim e que estavam com a força toda, com a genica toda e precisavam de alguém que alinhasse com eles e que lhe desse uma outra alegria e uma visão de maior ambição. E eu acho que foi momentos muito, muito engraçados ter a capacidade de nos juntarmos e isso fez toda a diferença, porque nem imagino o quão bons eles eram, porque houve alguns, um que já saiu, já se reformou, mas os outros estão connosco e é uma alegria ver o trajeto e também recordar os momentos que passamos naquela altura. Quando assume o cargo, nessa altura, em 92, havia mais razões para acreditar no sucesso ou no fracasso da empresa? Quais eram, no fundo, os principais problemas que a empresa atravessava nessa altura? Olha, eu acho que havia uma coisa que me deu muita esperança, foi que nós a empresa já tinha 20 anos e tinha 20 anos de sucesso, nunca tínhamos perdido dinheiro e portanto só sabíamos que éramos bons. Sim, e que tinham essa base no fundo. Sim. Eu acho que não estávamos a conseguir materializar a nossa competência em dinheiro. Nós não estávamos a conseguir monetizar a nossa oferta. E portanto houve um conjunto de mudanças que nós fizemos, focámos naquilo que era mais rentável, tivemos que fazer ali uma grande redução de pessoas. Isso foi um momento marcante para mim, porque é dramático. E, foi a decisão mais difícil que teve de tomar nesse período. Sem sombra de dúvida. Aquela que ainda hoje lhe custa lembrar? Sem sombra de dúvida. É complicado, mas também tenho a alegria de ter ido buscar muitas dessas pessoas de volta mais tarde.
Portanto, temos muitas pessoas ainda hoje, que na altura tiveram que sair e regressaram. E alguns já estão agora a sair, mas pela reforma. José, fala numa questão que é comum a muitas empresas em processos de dificuldade, que é a necessidade de reduzir custos operacionais, a necessidade, que passa muitas vezes pelo corte de estrutura de pessoas. Esta dualidade de, por um lado, reduzir custo e estrutura versus a necessidade de proteger as pessoas, as que ficam e as que partem também, não é? Porque o líder também não se demite dessa função, de mesmo quando despede, deixar, ou pelo menos o bom líder, deixar as suas pessoas protegidas, deixar as suas pessoas encaminhadas quando o consegue fazer. E há exemplos de muitos empresários que tentam encontrar até colocação para as suas pessoas, para as pessoas que têm de dispensar em empresas da concorrência. Há alguma forma, José, de equilibrar isto, de equilibrar estes dois pratos da balança, a necessidade de reduzir despesa e a necessidade de proteger as pessoas, para um líder? Olha, o que eu pensava na altura é que eu tenho que proteger a grande maioria e tenho que arranjar maneira de ir buscar mais depressa possível aqueles que eu agora estou a prescindir. O prescindir é um termo muito forte e não é o mais adequado para a situação em causa, mas claramente eu foquei muito na recuperação rápida para ir buscar as pessoas que estávamos a dispensar naquela altura. E portanto era o alento que eu tinha, e a verdade é que conseguimos concretizar isso, porque passado pouco tempo, ou no ano seguinte, em 93, mas sobretudo em 94, nós fizemos um turnaround muito forte e as coisas começaram a correr muito bem, e portanto foi um momento de crescimento muito acelerado ali nos últimos 6 anos do século, e que fez com que nós aumentássemos significativamente as pessoas que trabalhavam connosco e fizemos uma diversificação. Começámos aí a diversificar a atividade da empresa. Sim. O que é que distingue? Fala desse turnaround. O que é que distingue um turnaround bem sucedido de um que pode falhar? A linha pode ser muito tenue, não é? O que é preciso para que uma empresa faça uma operação como aquela que vocês fizeram, de diversificação, a seguir a um processo de reestruturação, para que isso seja bem sucedido? É preciso fazer uma leitura correta do mercado e das valências que nós temos. Nós claramente estávamos muito focados na construção de edifícios. Nós na altura fazíamos só impermeabilização de edifícios, e nós portanto, sabíamos que havia grandes investimentos pelos fundos comunitários que estavam disponíveis na ferrovia, na rodovia, e nas grandes infraestruturas, nomeadamente hospitais, e fizemos a mudança, apostámos muito em obras muito mais complexas, muito mais difíceis de executar. Como nós tínhamos uma equipa muito forte de engenharia, portanto conseguimos marcar uma diferença e entrar nessas obras. Fizemos a implementação do primeiro túnel em Portugal, foi o túnel aqui na Crel. Depois fizemos obras muito emblemáticas, uma obra muito complexa, foi as fundações da fábrica de notas do Banco de Portugal, que ainda hoje existe, no Carregado, e depois também apareceu o evento dos centros comerciais, e fizemos obras magníficas nos maiores centros comerciais do país, e faço a referência ao Colombo. Foi uma obra muito marcante, cerca em 94, e que nos deu realmente ali uma solidez grande, muito forte. Se tivesse que resumir esse processo de turnaround em 3 decisões muito críticas, mas estratégicas para o que se construiu depois disso, quais seriam, José? Olha, mudar o setor. Sim. A segunda, diversificação, e a terceira, que é o que para mim é mais marcante, é tirar o melhor que as pessoas têm. E não me canso de dizer que tinha pessoas magníficas, pessoas que aprenderam muito naqueles momentos, e que souberam aproveitar comigo essas oportunidades que estavam à nossa frente, mas podiam ter passado sem nós as apanharmos realmente.
O que é que um jovem de 26 anos não sabe, mas tem de aprender rápido quando assume os comandos de uma empresa em crise? O que é que no fundo ninguém lhe disse sobre este processo, mas que teve de aprender sozinho e sem grande margem de tempo, presumo? Olha, muito automotivação, muito saber que estamos sozinhos. Eu faz-me especial às vezes as pessoas dizerem: ninguém fala comigo, ninguém me dá uma palmadinha nas costas. Eu sou mau porque aprendi mal, isto é, eu estava muito sozinho e então tive que me automotivar, e isso é algo que é difícil. E depois uma coisa que também é muito importante, nós temos, claro que não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe. Exato. Portanto, nós temos de estar presentes, temos de estar cientes que se estamos perante um momento mais conturbado, vai vir um momento melhor, e portanto temos que começar a preparar o momento bom, e como o contrário também é verdade. Quando se está num momento muito bom, é preciso ter as coisas bem agarradas para ser forte na retração. Sim. Que erros é que cometeu nesses primeiros meses de função que hoje evitaria, olhando para trás? Olha, os meus principais erros foi na incorreta avaliação de algumas pessoas, ao ponto de ter deixado sair, ou no limite ter contribuído em alguma medida para a saída. Eu tive pessoas que trabalharam comigo muitos anos, em que eu me enganei em alguma decisão que tomei, no sentido de não ter avaliado corretamente o impacto negativo que essa decisão poderia ter. Decisão de os deixar ir embora, de sair? Não, uma decisão que tenha tomado, que tomei, que impactou negativamente nas pessoas, e numa pessoa em concreto, que fez com que saísse. E portanto há essas decisões que nós não avaliamos corretamente, porque não calçamos os sapatos dessa pessoa. Sim. Para perceber o que é que isso pode impactar. Já falaremos um bocadinho dessa avaliação e dessas decisões difíceis. Como é que se lidera, José, uma equipa quando o futuro da empresa é incerto? O que é que se faz no fundo para conseguir motivar equipas num cenário complexo, num cenário de adversidade? E o que é que se faz também para conseguir ganhar legitimidade junto destas pessoas enquanto líder? Cada um tem a sua liderança, e obviamente que há uma pincelada de um pouco de várias cores para fazer o quadro completo. Eu claramente liderava muito no início pelo exemplo. Eu era muito focado em dar exemplo, era muito focado na ética, para galvanizar as pessoas no sentido de ter uma ideia comum, um princípio comum, valores comuns, e depois claramente mostrar-lhes ambição. E eu, uma coisa que sempre fiz e continuo a fazer, o que eu quero para mim, quero para os outros. Portanto, eu gosto muito de ter uma remuneração variável em função de determinados KPIs. Sim. E eu tenho isso para com todas as pessoas. Todas as pessoas no nosso grupo têm um sistema de avaliação de desempenho e recebem em função da avaliação. Há sempre um variável, e nós temos que saber o que é que motiva as pessoas. E portanto a avaliação correta das pessoas é muito importante, e portanto eu acho que estas formas de nos relacionarmos e procurar também enfatizar muito a alegria do trabalho. Isto é, se a pessoa não está feliz na empresa, a melhor coisa que temos que fazer é falar, e se não, no limite não nos conseguimos entender, é abrir uma nova janela para a pessoa. Porque eu enfatizo isto todos os dias, e todos os dias obviamente posso estar aqui a cometer algum exagero, mas passamos uma parte muito importante do nosso dia no local de trabalho, ou a trabalhar, e portanto temos que tirar temos que fazer felizes. Temos que os fazer felizes. Isso pode parecer um chavão, mas eu acredito piamente nisto.
Em algum momento sentiu que esteve perto de não conseguir reverter a situação da empresa, José? Não. Achou sempre que não... Sim, sem sombra de dúvida. Se tivesse falhado naquele primeiro ano, chamemos-lhe assim, como CEO da Sotecnisol, o que é que hoje não existiria? Não lhe consigo dizer. Mas que repare, eu nunca achou que esse fosse um caminho? No início, nunca achei que estávamos numa situação tão crítica assim. Tão crítica, sim. Eu acho que aprendi muito com os meus concorrentes, o que não fazer. Preocupei-me sempre muito em tomar decisões com base na racionalidade, nunca na vaidade, nunca no interesse próprio, no interesse coletivo. E portanto, sinceramente, eu nunca pus hipótese de um dia, naquela altura, e eu nunca, das coisas caírem, mas obviamente que trabalho em vários cenários. É uma coisa que costumo fazer, é pensar, ter vários planos em função dos vários cenários. Diga-me, neste processo de assumir a transformação de uma empresa numa conjuntura económica difícil, ser uma empresa familiar torna o processo mais fácil ou, pelo contrário, dificulta as coisas? Dificulta as decisões de gestão ou não dificulta? Olha, eu acho que dificulta num aspecto muito importante. Há muita razão, mas numa empresa familiar há muito mais que isso. Também há muita emoção. E portanto a emoção, e repare, nós vivemos num país em que o falir, o perder tem um estigma muito forte. Continua a ter, não é? E obviamente que uma empresa familiar arrasta toda a família, portanto obviamente que é mais difícil. Mas por outro lado também é mais fácil tomar decisões. Portanto o processo de tomada de decisão é muito mais informal e muito mais rápido. Portanto é um misto. Eu acho que as empresas familiares são muito ágeis e numa estrutura, numa dimensão média, pode ser uma vantagem muito significativa. Qual foi o erro mais caro da sua vida profissional? O erro mais caro da minha vida profissional? Olha, sabe que vou relativizar no sentido que foi há muitos anos já. Foi uma compra falhada numa empresa do setor, e em que efetivamente não consegui fazer o turnaround dessa empresa. Mas aprendi muito. Que lições é que retirou desse processo? Olha, reforçou a minha convicção que as pessoas são determinantes. Fiz más escolhas, fiz más opções, não cortei determinado tipo de práticas, determinado tipo de processos que eu já tinha cortado há muitos anos atrás na Sotecnisol, e portanto fui um pouco fui pouco radical e não utilizei exatamente os mesmos métodos que utilizei quando comecei a trabalhar na Sotecnisol. Disse em entrevistas anteriores, José, que demorou demasiado tempo a voltar a fazer aquisições de empresas. Foi por causa desse processo em concreto? Ou... Confesso que sim. Sim. É isso. Foi marcante, e também quando tem uma forma de fazer que lhe dá resultado e outra não deu, acaba por procurar fazer mais daquilo que deu melhores resultados. Como é que se constrói a confiança para voltar, no fundo, a arriscar depois de falhar, como lhe aconteceu nesse processo em concreto, por exemplo? É um bocadinho aquilo que não há mal que de sempre dure, e portanto acho que temos que mudar as coisas, e acho que hoje tenho uma equipa de gestão mais forte, e portanto eu costumo dizer que isto aplica-se também aos processos de crescimento orgânico, como nomeadamente na criação de novas empresas, e na aquisição também se aplica, que nós temos que dar muito mais tempo a estas crianças. Portanto, claramente a atenção que damos
a uma criança tem que ser muito superior à atenção que damos a um teenager ou um adolescente. Portanto, eu acho que claramente é tempo e obviamente também alguma capacidade para investir, mas o tempo é determinante, e eu acho que aprendi que tenho que dar muito mais tempo a esses projetos, porque não é só escolher pessoas boas, é também enquadrar e também formar essas pessoas, fazer coaching com essas pessoas. Ainda hoje toma decisões com base na intuição, ou é já tudo processo e dados? Como é que decide, José? Sobretudo em decisões muito críticas. Eu confesso que há um misto das duas. Eu tenho alguns... Eu tenho o curso de gestão. A minha formação base é de gestão, e eu, quando comecei a trabalhar, tudo que fosse decisões sem devida fundamentação era traumático. Quando mais tarde, fruto da experiência, tomei decisões que iam completamente contra aquilo que eu sempre aprendi nos livros, né? Aprendi nos livros, isso fazia muita confusão. E confesso que há alguma intuição, e na realidade também foi isso que foi essa a base da decisão naqueles momentos mais conturbados. Sim. No início, não é? Ir para outros... Ou seja, por aquilo que vem nos livros, como nós costumamos dizer, se calhar tudo apontava para que não fosse aquele o caminho, ou para que não seguisse por ali, mas a sua intuição dizia-lhe que era aquele o caminho. Sim, é claro, ou pelo menos os livros diziam que tinha que fazer outros estudos. Sim, tinha que aprofundar muito mais a minha decisão, e naquela altura... o comboio estava a passar à minha frente. Não havia margem para isso. Não havia margem, exato. E não via como fazer mais estudos, e portanto tive que ser uma decisão. Mas hoje o comboio passa um bocadinho mais devagar e já... Eu não sei se passa mais devagar, tem mais carruagens, mas a vida está muito acelerada, não é? As oportunidades também passam muito depressa. E é preciso ser rápido nessa avaliação e nessa tomada de decisão. A tomada de decisão é hoje, de facto, para um gestor, José, muito mais acelerada do que era no passado. Sim. Tem que ser um misto de... como o barco é maior, um bocado falando no comboio, mas como o barco é maior, temos que nos rodear de pessoas que nos ajudam a tomar as decisões de forma mais ágil. Uhum. Como é que se balanceia o erro nessa necessidade de rapidez de resposta, de rapidez de decisão? Como é que se equilibra isso com a necessidade de minimizar a margem de erro? Eu aprendi muito cedo uma coisa: quando se tem 10 euros na carteira, se calhar só dá para arriscar um. Quando se tem 100 já dá para arriscar 10. Portanto, obviamente que as decisões que tomamos hoje são de volume muito superior, e portanto há que ter aqui um equilíbrio. Ter cuidado com cisnes negros, ter cuidado com cenários que estão lá no fundo, mas que podem ocorrer. E nós hoje estamos a viver um dia que não sabemos bem como é o que é que se passou com a questão do Irão, mas que mostra quão mutável podem ser as coisas a uma velocidade relativamente grande. Há 40 dias não sabíamos, não estávamos à espera que houvesse esta guerra. Ontem estávamos à espera do aniquilamento total de uma civilização, e hoje parece que as coisas estão mais calmas, mas realmente isto muda muito depressa. O que é que um líder aprende sobre si próprio em momentos difíceis, José? Olha, eu aprendi a preocupar-me com aquilo que eu posso fazer, a trabalhar aquilo que está ao meu alcance, e a fazer as coisas de uma forma com muita ética, e eu enfatizo isso porque muitas das pessoas que têm a trabalhar comigo sabem que podem contar que estão numa empresa séria, estão numa empresa que eles têm muito orgulho no sítio onde estão, porque sentem que estão numa empresa que responda aos seus valores.
Tem dito, José, em entrevistas anteriores, que o mais importante são as pessoas num projeto e para garantir o sucesso de um projeto empresarial. Na prática, em que é que isto se traduz no grupo? Na prática traduz-se em termos, eu estou sistematicamente inconformado com aquilo que estamos a fazer com as nossas pessoas e eu procuro perceber o que é que vai na alma. Não posso dizer de todas as pessoas porque não tenho essa proximidade com todos, como nós estamos em várias geografias e eu não tenho, infelizmente, contacto direto com todas as pessoas, mas claramente eu procuro perceber para onde é que as pessoas querem ir e procuro criar alianças com elas, criar projetos. Onde nós temos, como disse no início, várias empresas. São quantas pessoas já consigo neste momento? São mais de 900 pessoas, em mais de 20 empresas, e grande parte das pessoas que estão a liderar essas empresas vieram dentro de casa. Okay. A grande maioria. Não começaram a fazer o que estão hoje a fazer. Cresceram. Portanto, são progressões internas. Não é? Sim. E eu conto-lhes muitas vezes, eu quando comecei a trabalhar, e como disse, faturávamos 6 milhões, e eu tinha a nítida convicção, se eu não fizesse crescer a empresa, eu também não podia crescer, não podia ganhar mais, não podia ter uma vida melhor. E portanto, o que eu fiz é perceber as pessoas que queriam crescer, porque queriam algo semelhante ao que eu queria, e desafiá-las. E portanto é isso que eu faço muitas vezes com as pessoas, é desafiá-las, e eu acho que as pessoas que estão abaixo, quando veem que damos essas oportunidades, as pessoas também se mostram e também estão à espera do seu dia. Sim. E portanto nós fazemos menos coisas, isto é, nós temos a noção de que temos muita coisa que fazer em prol das nossas pessoas. E isso custa, mas sentimos efetivamente, e as pessoas percebem que não são apenas números, são pessoas que nos estão que há aqui um trade-off entre a empresa e as pessoas. Há uma coisa que eu também costumo dizer, que um bocadinho aquela ideia, não estejas à espera do que é que o país pode fazer de ti, mas portanto não esperes que a empresa faça tudo. Vamos arranjar aqui um trade-off equilibrado, não esperes que seja a empresa a dar tudo primeiro, vamos arranjar aqui um equilíbrio, e portanto eu partilho isso com as pessoas. Pronto, a gestão das expectativas é muito importante, e portanto nós temos que estar muito preocupados com um equilíbrio. Sim. E escutar muito as pessoas, e eu acho que ainda não estamos a fazê-lo tão bem como poderiam. Como deveríamos. José, este setor, em particular o setor da construção, é um setor onde a falta de mão de obra é estrutural, não é? Vocês têm muita dificuldade em contratar, fala-se muito disso, é um dos setores que tem maior escassez de profissionais disponíveis. Na sua opinião, como é que isto se resolve? Olha, eu vou-lhe dizer aquilo que eu digo internamente. Já não digam que não há mão de obra. Não há as pessoas que vocês precisam. Não há as pessoas que vocês desejam. Mas há outras pessoas menos qualificadas que têm capacidade para aprender. E portanto nós temos que formar. Nós queremos uma academia, arrancou muito bem, acho que está num momento de alguma calmia, mas temos que reforçar. É suficiente essa academia para suprir as vossas necessidades internas de talento ou não? Não, suficiente não é, mas ajudou-nos muito. Ok. Ajudou a formar formadores, ajudou a formar pessoas, ajudou a partilhar o conhecimento. Nós tínhamos todo o processo de formação, ou grande parte do processo de formação baseado na formação on-job, e nós alterámos claramente esse paradigma, e conseguimos identificar quem dentro de casa tinha conhecimento e gostava de o partilhar, e vemos hoje essas pessoas, são porta-estandarte daquilo que nós fazemos, aprendem em Portugal, vão trabalhar para a Espanha, vão trabalhar para a França,
Os de França vêm cá, ajudam-nos em determinado tipo de coisas e, portanto, tem havido aqui um trade-off muito importante a nível de conhecimento entre diferentes geografias. E, obviamente, que temos dificuldade a contratar pessoas, mas como também lhe disse, há um pouco falei nos jovens, nós temos muitos engenheiros jovens que não estão a trabalhar nos sítios que eles mais gostavam e alguns até nem estão a trabalhar na área do seu curso e, portanto, temos que ir buscar pessoas mais jovens, menos qualificados, menos experientes, mas temos que os fazer crescer rapidamente. Porque, por exemplo, diretores de obra, se calhar quando eu comecei a trabalhar, tinha pessoas muito mais jovens, porque havia também um grande escassez de engenheiros e, portanto, os mais novos estavam à frente de obras e depois as coisas mudaram e agora está a acontecer a mesma coisa. Portanto, há mais jovens que têm que ser postos em situações mais difíceis, como falávamos há um bocadinho em termos de empreendedorismo. Como é que se cria numa empresa uma cultura de autonomia sem perder o controle? Tem que ter mecanismos completamente diferentes. Tem que ter processos mais formais, tem que ter estratos de diferentes níveis de autonomia. Tem que haver também a escolha de elementos com base na confiança, mas claramente mais formalismo, um bocadinho mais estratificação e estar sempre vigilante para algumas distrações. O que é que nunca aceita dentro da sua empresa? Não aceito pessoas tristes, não aceito pessoas que estejam infelizes. Não aceito. Como é que resolve essas situações? Falar com as pessoas. Eu acho que as pessoas acabam por se sentir aliviadas quando chegam à conclusão que a empresa reconhece que elas... Falando, as pessoas chegam facilmente à conclusão que aquele não é o projeto, não é o desafio. E normalmente essas pessoas saem da empresa ou são alocadas a outros projetos mais desafiantes e mais ajustados àquilo que são as suas expectativas? Temos as duas realidades. Temos as duas realidades. Há situações em que isso não é possível e, portanto, a saída é inevitável. Sim. Como é que reage quando decide mal, José? Quando toma más decisões? Sobretudo tento aprender para não fazer. E eu muitas vezes partilho o meu estado de espírito sobre a minha decisão. Eu isso assumo e partilho. E vou-lhe dizer uma coisa. Houve alturas que via que as pessoas não se autonomizavam, não estava a conseguir fazer corretamente, não estava a fazer o empowerment correto e muitas pessoas tinham dificuldade em decidir. E aquilo fazia-me confusão. E eu claramente estava a fazer mal. Eu penalizava muito as pessoas pelos erros. E isso eu tive que fazer uma mudança radical na forma como lidava. Ou seja, tinha equipas que tinham medo de decidir porque tinham medo de errar. Sim. E foi preciso eliminar isso da... E eu partilho, eu explico, eu conto essa história. Eu hoje, mas sobretudo outras pessoas, partilham esta necessidade de errar para poder crescer. E, portanto, foi uma mudança que eu fiz na sequência de um erro e de um conjunto de práticas que não estavam adequadas à criação de um espírito de empreendedorismo. Sim, tinha uma equipa com pouca segurança psicológica para decidir, para tomar decisões, para arriscar, não é? Até para inovar, não é? Isso depois acaba por ter um custo muito elevado em termos de inovação na empresa, e para uma empresa de construção a inovação também é um fator muito relevante. José, prefere líderes especialistas ou mais generalistas dentro do grupo? Um líder altamente especializado é melhor do que um líder mais genérico, mas que chegue melhor às pessoas, por exemplo? Claramente que sim. Portanto, eu acho que
eu brincando com coisas sérias, e muitas vezes digo às pessoas: tens que deixar de ser engenheiro, tens que começar a ser gestor. E obviamente que isso é uma provocação, mas claramente que a componente relacional é determinante na liderança de qualquer equipa. Uhum. Até que ponto delega decisões críticas e onde é que nunca abdica de decidir? O que é que tem que ser sempre uma decisão sua e o que é que pode ser uma decisão de outros? Eu acho que hoje já não tenho nada que tenha que ser exclusivamente seu. Tem que ser exclusivamente meu. Eu hoje tive uma reunião extremamente desafiante. Estavam a desafiar para comprar um projeto, para comprar para investir num projeto, e eu estava muito cético e disse claramente que não queria fazer o papel do velho do Restelo, mas reiterei que podiam tomar a decisão sobre o mesmo e que eu não me oporia. Fiz questão de, dentro do carro, a vir para aqui, escrever um mail a reiterar que tinham carta branca de tomar a decisão. Disse-lhes que não era um projeto urgente e importante para mim, mas se quisessem investir nele, tudo bem. E jamais me ouvirão a dizer: eu avisei-vos, eu disse-vos, não, está tomada a decisão, porque também tive essa liberdade, como disse há pouco, por parte do meu pai, para tomar as decisões que eu achei corretas. E para errar quando era preciso. Sim. E tomei decisões contra a vontade dele e ele apoiou. Uhum. Mas esse é um processo de aprendizagem que um líder faz no seu caminho, não é? Claro, sim. De começar a relativizar a falha, relativizar o erro, perceber que no fundo não se ganha em todas as decisões, que há decisões em que se perde, e se calhar a grande mais-valia é reduzir a dimensão da perda, não? Sim. Repare, eu lidava mal com o erro, porque eu era muito rígido, muito escrupuloso com formas de fazer as coisas, e portanto eu era, sendo muito racional, tenho dificuldade em facilitar e não percebi até a dada altura que era preciso bater com a cabeça nas paredes, e custava-me quando isso acontecia. Pronto, tive que mudar. O crescimento rápido, José, pode destruir a cultura de uma empresa. Toda a gente diz isso, uma empresa que cresce muito aceleradamente, sobretudo quando é por fusões e aquisições até de outras empresas com culturas completamente distintas. Como é que isto se evita num grupo, por exemplo, como o vosso? Olha, nos momentos marcantes, nomeadamente de aquisições, é preciso o líder estar muito presente. É uma criança. E, portanto, nós temos de ter muito claro que a nossa presença tem que ser muito, vou dizer, didática, muito de passar valores, de passar limites, de aculturar as pessoas. Portanto, esses momentos são de veras importantes, em que nós temos que estar muito presentes. E portanto, é saber identificar os momentos em que nós temos que investir muito do nosso tempo. Sim. E temos de ter cuidado a não estar com demasiados momentos carentes do nosso tempo, porque o nosso tempo é muito limitado. A Sotecnisol posiciona-se como one-stop shop, um modelo de negócio onde o cliente resolve, no fundo, múltiplas necessidades que possa ter, distintas. Isto é em si uma vantagem ou pode também ser um risco? Aprendemos tudo na vida, tem pelo menos dois lados. Eu acho que neste momento é uma grande vantagem, porque nós termos debaixo do nosso controle um conjunto lato de competências, diminui sobremaneira o risco de incumprimento de prazos e qualidade. Obviamente que nós estamos presentes em determinado tipo de atividades que per si não são as atividades mais sexy ou mais rentáveis, mas que no cômputo geral dão uma estrutura
muito forte que permite que o nosso cliente veja como uma vantagem. Qual foi a decisão estratégica mais importante dos últimos 5 anos no grupo, José? Eu acho que foi a criação de uma construtora que funcionará como o nosso porta-estandarte e que agregará as diferentes valências. Essa e a decisão da internacionalização que começou há 26 anos, foi na transição, na mudança de século, em que começámos a trabalhar em Espanha e depois em Angola, Moçambique, Argélia, depois mais recentemente em França. Portanto, claramente foram 2 decisões que eu destaco, que foram de veras importantes para nós. Onde é que gostaria de ver o grupo na próxima década? Olha, eu gostaria de ver o grupo com outra liderança, gostaria de ver o grupo... Mas já pensa nisso? Sim. E já prepara a sucessão, a sua filha, não é? Já está na empresa. A minha filha está connosco, mas estamos num processo aberto e num processo em que... Ou seja, pode não ser ela. Pode não ser ela, pode não ser ela. Ela também tem que ser feliz e, portanto, por enquanto está de veras feliz a fazer aquilo que faz e penso nisso porque eu acho que nós temos de ter a clarividência para saber que nestes cargos o nível de adrenalina é muito elevado e temos que ser um grande motor. E quando se começa a pensar em desacelerar, é melhor sair. Eu não consigo estar ao leme de um barco que está a pôr a âncora. Não. Tem que ser a todo vapor e portanto, penso nisso e penso que gostava que fosse um grupo mais internacional. Nós claramente estamos em processo de elaboração do nosso plano estratégico para o próximo triênio e, portanto, estamos na definição dos pilares estratégicos para depois definir, portanto, todo o nosso, todas as nossas camadas de planeamento estratégico subsequentes e, portanto, acho que seria prematuro apresentar já o nosso plano estratégico quando não está ainda devidamente elaborado. O que é que o inspira, José? Olha, e mais uma vez é ver a felicidade que temos nas pessoas, é ver a multiplicidade de culturas onde estamos a trabalhar, obviamente ver clientes satisfeitos, ver algumas reviews extremamente favoráveis que recebemos, é ter a capacidade para ler as menos favoráveis e ver como é que vamos trabalhar para as corrigir. Portanto, é ver uma dinâmica muito, muito grande e eu digo, se parasse, dissesse, agora vamos ficar por aqui, já estamos bem, estamos nos 100 milhões, vamos ficar por aqui. Eu acho que eu não me via a tomar essa decisão e tenho a certeza que as minhas pessoas tratariam de me internar em algum hospital mais especializado de doenças mentais. Obrigada, José, foi um imenso gosto recebê-lo no podcast. Fechamos assim o episódio de hoje do Céu é o Limite, que contou com edição e sonoplastia a cargo de Salomé Rita e Tomás Delfim. Tivemos connosco José Luís Castro, CEO da Sotecnisol. Quanto a nós, quero ouvi-lo, saber o que pensa, que dúvidas tem sobre liderança e o mundo do trabalho, se tem histórias para me contar, um líder que marcou o seu percurso ou dúvidas de carreira que o inquietem, envie-me um e-mail para o céuelimite@expresso.empresa.pt. Da minha parte é tudo. Regresso, como é hábito, na próxima semana com mais histórias de líderes que inspiram. Até lá, fique bem, já sabe, o céu é o limite. Há escolhas que há uns anos pareciam distantes. Hoje fazem parte do presente. Porque procuramos mais clareza no dia-a-dia, mais eficiência nas rotinas,
e uma tecnologia que acompanha a forma como vivemos. Na Volvo Cars, essa visão traduz-se numa gama de automóveis 100% elétrica, pensada para pessoas, necessidades e vidas diferentes. Mais compacta, mais familiar, mais espaço, mais sofisticação, sempre com o mesmo foco: avançar com equilíbrio. Volvo Cars, 100% elétrico. For life.